bem colocado de forma prática para que você possa discutir com seus amigos, compartilhar com os seus conhecidos. Além disso, você pode acompanhar também o Notícias Agrícolas no LinkedIn. É uma plataforma mais profissional onde os conteúdos estão focados no mercado, nas cotações, nos resultados da pecuária. No Twitter, basta você procurar por @noteagri. Anota aí, as principais manchetes do dia estão destacadas para que você saiba tudo o que está acontecendo com o agronegócio brasileiro. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar as previsões do tempo, o que a gente pode esperar de chuvas, de temperaturas daqui para frente, quais são as regiões que devem ser mais beneficiadas por essas precipitações. Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses mapas, essas expectativas, Lanzoex Júnior, agrometeorologista da Zeus Agrotech, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Lanzoex, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Vamos falar aí das condições do tempo, porque temos uma semana agitada, hein? Tem notícia boa e outras, às vezes, bom, depende do ponto de vista. Mas vamos falar de chuva. Lanzoex, vamos começar olhando para trás então, porque outubro trouxe chuvas para muitas regiões, o plantio avançou em muitas dessas áreas, mas ainda assim teve algumas localidades, algumas parcelas desse território que continuam com essa chuva bastante abaixo da média, né? É verdade. Eu acredito que vocês já estejam mostrando o mapa para o pessoal poder acompanhar. E aí, no mapa da esquerda, eu trouxe o consolidado, o acumulado de chuva durante o mês de outubro de 2024. E a gente vê, eu vou aproximar aqui para contribuir com o pessoal que nos acompanha pelo celular, para ver nas regiões específicas. Algumas áreas foram mais favorecidas, como áreas aqui no sul, parte do sudeste, centro-oeste também teve chuva. No nordeste, áreas produtoras do Mato Piba, é onde foi mais difícil outubro, mas também está dentro do natural ali de demorar um pouco mais a chuva firmar. Mas, embora tenha havido esses volumes mais elevados, passando dos seus 200 milímetros em alguns pontos, a gente também vê áreas mais manchadas no sentido de poucas chuvas. Aqui a gente vê a escala em milímetros, as áreas mais em branco, em cinza, não conseguem nem passar dos seus 100 milímetros. É claro que, para aquele produtor que tem o seu pluviômetro ali, ele é uma rede diferente, que às vezes não abastece esse tipo de base de dados. Pode ter um volume um pouco diferente quando o produtor compara esse mapa com o que aconteceu na sua propriedade. Isso aqui é uma forma mais abrangente de ver a informação, mas, Guilherme, a gente vê ainda, de certa forma, umas áreas meio manchadas. É claro que outubro, principalmente ali a partir do dia 10, dia 12, as chuvas engrenando, ganhando mais intensidade, o plantio também acompanhou. Mas quando a gente vê agora pelo mapa da direita, que aí é a anomalia, ou seja, comparado com a média dos últimos anos, como que foi esse mês de outubro? Bom, a escala mostra, em milímetros, uma certa predominância dos valores negativos, ou seja, chuvas abaixo da média para o último mês, principalmente em áreas de Rondônia, que até teve também boas chuvas, mas lá já começa a chuva de fato ali em outubro ganhar mais intensidade. O Mato Grosso, algumas áreas do Paraná, que ficou um pouco dias mais consecutivos ali, ficou chovendo, mas no Brasil Central e o Sul ficou um pouco mais tranquilo de chuva. Então essas áreas até que tiveram um pouco de dificuldade em chuvas mais recorrentes. Teve um período ali com chuvas mais falhadas. O que esteve melhor, eu destacaria o estado de Goiás, com volumes acima da média em algumas áreas, partes aqui do noroeste, norte de Minas, sul também. Parte de São Paulo, nas outras áreas vai passar a ser muito manchado. Então, em resumo, olhando no retrovisor, vamos chamar dessa forma, teve chuva, a coisa foi acontecendo, a parte do plantio ganhando tração no mês, mas no consolidado a gente vê que muitas áreas ficarão manchadas ainda com chuva, que acabou conferindo chuvas abaixo da média em várias áreas. E aí, Lanzoex, olhando para frente agora, novembro começou e a chuva veio para muitas regiões também, né? Sim, essa aqui me chama a atenção da previsão dos próximos dias, porque eu destacaria três aspectos que são mais chamativos. Eu vou desenhar um pouco sobre eles aqui nos próximos dias. Também vou dar uma aproximada no mapa para o pessoal poder acompanhar melhor com a gente. No dia de hoje, é o dia que talvez ali a chuva está um pouco mais
distribuídas pelas regiões. Depois a gente vai avançar, a chuva vai ficar concentrada mais em algumas áreas. Nesse exato momento, quando eu falo aqui com vocês, já está tendo uma chuva muito forte, muito espalhada aqui pelo Pará. Também tem uma aqui bem próximo ao sul de Araguaína, aqui no Tocantins, também tem uma área muito boa de chuva, mas está sendo só também para essa região. Então a gente vê que aqui entre o estado de São Paulo, né, muito beneficiado com chuvas por hoje, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, essa é a condição para o dia de hoje. Para amanhã, ela já começa a se distribuir um pouco mais, se mantendo no centro-oeste, áreas do sudeste, mas a região sul é que vai passar a ganhar força a partir de amanhã, terça-feira. Quem que vai ficar mais devagar nesse início ou até a parte final da semana é o Matopiba. Só que é um devagar, Guilherme, que eu vou chamar que pelo menos tem alguma coisa isolada. Porque antes a gente estava tendo um cenário que nem isolado estava tendo direito. Tem sim condições para chuvas isoladas e alguns locais até ganhando um pouco mais de tração. Eu diria que aqui, ó, entre o sul do Pará, essas áreas produtoras aqui de Marabá, Redenção, Santana do Araguaia, aqui está muito bom para firmar a chuva e também pelo Tocantins, parte do oeste da Bahia. O que está mais difícil é por aqui, ó, região de Rondônia do Pará, Dom Eliseu, Paragominas, ali no Pará que está mais difícil, áreas mais do centro-norte do Maranhão e centro-norte do Piauí. Aqui é que está mais difícil. Vou avançando para os próximos dias, depois se o pessoal tiver alguma dúvida, comenta com a gente. No dia 6, lembra que eu falei que a chuva ia ganhar mais expansão? Olha como ela continua, né? Desde a região sul, passando por todo o Brasil central. É claro que algumas áreas ficam um pouco mais fracas do que outras, isso é normal, mas ainda assim, não estamos falando de um período seco ou sem chuva ocorrendo pelo Brasil nas áreas produtoras. Então, dia 6, quarta-feira, dia 7, quinta, mais um dia com as chuvas se espalhando, de Brasil de forma geral, mais fraco um pouco aqui, por 2 dias já consecutivos parte de Minas e aquela parte que eu mencionei mais ao norte lá da porção produtora do Matopiba. Chegando já lá, mas no final da semana, sexta-feira, dia 8, aqui começa uma inversão que é importante mencionar, porque a partir daqui a gente vai ter a noção desses três aspectos que eu estou chamando. O primeiro deles, Brasil Central vai ganhar um corredor de chuva, nebulosidade, que vai ficar bem desenhado no dia 8 e no dia 9. Então aqui é um dia bastante favorável para a ocorrência de chuvas nessas áreas que eu sinalizei no mapa. Mas também aí, né, nessa sexta-feira e sábado, os outros dois aspectos também vão começar a ser mais notados. O outro é aqui, ó, região sul, e depois eu vou chamar de centro-sul, predomínio de céu aberto, dificuldade de ocorrência de chuvas, mas o que vai acontecer é algumas áreas aqui, né, próximas, entre a área que está não chovendo e a que tem chuvas, algumas chuvas isoladas acontecendo, é a transição entre essas áreas, né? E o terceiro aspecto, que aí o pessoal vai poder começar a acompanhar com a gente, é que aqui pelo Matopiba, a chuva até que enfim vai ganhar frequência, volume e distribuição. Então, principalmente ali a partir de sexta e sábado, o pessoal do Matopiba muito provavelmente vai passar a olhar a safra com outro olhar, porque eu já estou falando de uma chuva que agora ela vem para de fato dar uma firmada. A gente vai ver isso nos próximos mapas, avançando agora para domingo e a próxima segunda-feira. Lembra aquele cenário que eu mencionei? Que os três aspectos? Centro-sul, predomínio de céu aberto, o corredor de umidade, as condições de chuvas pelo Brasil Central, terceiro dia que eu menciono sobre esse cenário, e olha como a chuva agora começa a ganhar expansão e volume, mais no sul do Maranhão, Piauí e abrangendo melhor o oeste da Bahia. Isso no domingo. Segunda-feira, mais uma vez. É claro que agora tem uma frente fria ou então um cavado em médios níveis contribuindo para formar instabilidades aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê que, olha, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, aqui já está indo para o seu quinto dia com condições de tempo mais, quarto, quinto dia de condição de tempo mais aberto. E aqui, Guilherme, condição para o tempo continuar fechado por alguns dias consecutivos. E olha a expansão para as áreas do Matopiba. Então eu trago uma boa notícia para o pessoal que está no Matopiba, que é a chuva chegando lá com dias com frequentes, né? Com chuva.
abrangendo bem mais a região, mas com os mais com essa porção mais chegando aqui no último dia da previsão, ao norte, bem ao norte, mais do Pará, Piauí, Maranhão, é a área que está mais difícil. Aqui, Guilherme, eu não posso dizer que não tem chuva, mas ela não tem essa mesma característica do que essa outra área do Mato Piba, que vai ter mais frequência e mais abrangência da chuva. Ali eu acredito em chuvas mais isoladas, difícil até alguma área de repente não receber nenhum dia de chuva. Mas é um cenário mais fraco quando a gente olha esse dia 12 aqui, por exemplo, a terça-feira que vem, como que vai abrangendo bem já uma Topiba. No dia 13 ela até começa a perder um pouco de força, mas já estou falando já do quinto, sexto dia consecutivo para essa condição lá. Bom cenário. Lembra no dia anterior, que era segunda-feira, até tinha uma condiçãozinha de chuva aqui chegando no sul, né? Tá com cara de ser uma frente passando muito rápido e a gente vai para mais um dia predomínio de céu mais aberto, e agora já abrangendo um pouco ali a porção mais sul do Goiás e toda essa região. Ou seja, aqui agora eu vou colocar os 5 dias consecutivos para eu destacar esses três aspectos. E o primeiro deles é que vai ter essa condição de chuva mais no Brasil Central. Eu estou procurando a canetinha aqui para desenhar ela no mapa. A gente vê que aqui, ó, entre uma porção mais central do Mato Grosso até São Paulo, né, os 5 dias bastante chuvosos aqui no estado de São Paulo. Então, essa semana chama atenção, e aí, principalmente o setor de parte de todo o setor canavieiro, parte de café também. Então, isso é um aspecto interessante para essa semana. Claro que para os produtores de grão que também estão esperando o retorno da chuva, assim como formação de pastagens bem mais robustas, vai contribuir com essa parte também. Mas aqueles 5 dias ainda dessa semana, mais fraco numa topiba. Condição para chuva isolada, pegando mais ali no metade, essa porção mais aqui do Maranhão e Piauí fraquejando, porque na porção mais do Pará, Tocantins e Bahia, ali é melhor. Pois bem, nos 5 dias subsequentes é aquele cenário que eu falei, Guilherme. Tem até aquela chuva da segunda-feira que vem, que está desenhando uma frente avançando, mas olha só, os dias consecutivos com condição de céu mais aberto nessa região. Esse é um aspecto importante. Então, por esse mapa a gente vê bem esse destaque do predomínio de céu aberto chegando no fim da semana, e aqui eu estou falando de domingo até aproximadamente quarta, quinta-feira da semana que vem. Aí o predomínio de céu aberto nessa região. Principal aspecto mostrando nesse mapa. Os outros dois aspectos eu vou mostrar aqui no outro mapa. Que no da esquerda a gente tem o total de chuva esperado para a semana, ou seja, de hoje até domingo. Quanto de chuva, de volume, é mais ou menos ali, né, projetado. É claro que nunca cai exatamente aquele valor, mas é uma noção para atribuir e conferir a instabilidade que tende a ocorrer naquela região. E aí eu vou mencionar esses outros dois aspectos no mapa do acumulado de 10 dias. Eu mostrei o primeiro, que é o período mais seco, né, da segunda pêntada. E aí o segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é a condição para uma topiba ter mais volume, de fato. Então, ali, ó, áreas do Pará, já chegando próximo dos seus 100 milímetros, Tocantins, parte da Bahia também, por que não em áreas aqui do sul, do extremo sul do Maranhão, mas mesmo assim a gente vê a área de ocorrência das chuvas se limitando, é verdade, aqui nessa porção mais norte do Pará, Piauí e Maranhão, mas olha como há a expansão e uma atribuição de instabilidades que podem conferir volumes mais significativos. Mais uma vez, chama atenção para esse aspecto do Mato Piba que gosto de ver essa expansão da chuva e essa frequência por lá. E para finalizar, Guilherme, o terceiro aspecto, eu vou tirar o zoom para poder fazer o desenho, depois eu volto no zoom. Eu vou colocar essa região aqui em destaque e depois um segundo destaque nessa área. E agora eu vou aproximar e vou explicar o porquê. São vários dias que a gente já está tendo condições de instabilidades ocorrendo em partes dessa região. Já tem alguns acumulados significativos, principalmente no Goiás. Lembra o outubro com chuva mais elevada, né? E a gente está indo para o dia de hoje e os próximos 9 dias, com algumas áreas podendo chegar próximo dos seus 200 milímetros em partes dessas áreas que estão sinalizadas aqui, né? Principalmente nessa porção mais central do Mato Grosso e divisa ali com Goiás. O que eu quero chamar a atenção? Dias consecutivos nublados,
com condições para chuva, isso mantém a umidade a temperatura um pouquinho mais baixa, mas a umidade do ar e também do solo bem mais elevada. Aqui eu estou olhando para o favorecimento, uma condição mais propícia para o desenvolvimento somente de doenças ou parecer pragas, condições de daninhas também. Então, esse é o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Está bastante dividido os aspectos nesses próximos dias, né? Mas esse é um cenário que me chama a atenção porque a gente vai para um segundo momento de firmar a chuva no Brasil Central que a gente não tinha passado ainda no ano anterior. E aí isso pode ser uma questão que os produtores queiram olhar ou de repente não estejam acompanhando. Claro, por de repente o pessoal acompanhar a gente no Notícias Agrícolas, eles vão ficar de olho nesse cenário, né? Mas é uma condição que me chama atenção aí, esses dias frequentes nublados com condição de chuva para essa porção do Brasil aqui. Finalizando aí o terceiro aspecto que me chama atenção para esses próximos 10 dias. E aí, Luzoex, enquanto você mostrava todos esses mapas, fazia a sua explicação, o pessoal foi mandando as suas dúvidas, as suas perguntas. Alguns desses pontos você até passou, mas vamos reforçar para quem está Claro. conversando aqui com a gente. O Fábio Azevedo, ele quer saber de chuvas volumosas lá no Tocantins, especialmente essa semana e a próxima semana, lá no sudeste do Tocantins. Ô Fábio, tudo bem? Olha, essa área que você está aí, ela é uma das que vai ser favorecidas nesses próximos dias. Eu acredito que você tenha acompanhado com a gente. Eu vou voltar no mapa anterior para a gente ver essa divisão nos 5 dias. E aí, chegando aqui então na parte mais sudeste do Tocantins, eu acredito que você esteja mais ou menos então nessa região. Nos primeiros 5 dias, é aquele cenário que eu mencionei. A chuva vai chegando aos poucos, mais ou menos ali a partir de sexta-feira começa a querer firmar um pouco mais, que aí é o mapa da direita que vai mostrar para a gente essa condição de maiores volumes associados a não uma chuva em um dia específico, mas há 5 dias pelo menos, como a gente viu nos mapas, com condições para chuva pegando aí na sua região. Estamos falando que de uma ocorrência de na casa dos seus 50, 70, mais ou menos, só para dar uma noção das condições de instabilidade que podem ocorrer por aí. Então, você está dentro das áreas que eu enxergo que as condições de solo vão melhorar em termos de retenção de umidade por condição de receber a chuva dentro desses próximos dias. E só para finalizar com você, Fábio, o dia que de fato começa a ter a expansão lá, ó, a gente está vendo, ó, dia 8 já começa. Esses dias fica um pouco mais falhado, 4, 5 falhado, mas ali dia 6, 7 tem alguma coisa, e aí a partir, ó, dia 9, ou seja, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu vou chamar de uma rodada de chuvas que vai abranger, vem uma tobiba até similar ao que tivemos as 2 semanas anteriores, até relativamente similar. Eu diria que essa está se expandindo um pouco mais a norte comparado com essa que a gente teve. E aí o pessoal da Bahia também bastante preocupado com essas chuvas nos UX. Rodrigo Carvalho é lá de Brumado, no sudoeste da Bahia. Ele quer saber quando é que volta a chover por lá. A região de Brumado ali do Rodrigo está dentro dessas áreas também com condições boas e eu diria que até um pouco melhor do que com o Fábio lá no Tocantins. Eu vou voltar para passar com ele daqui uns dias. Rodrigo, aí hoje já tem uma condição, vai. É isolado, mas você vai ver algumas nuvens acontecendo aí no céu. Mas você vai ver que sempre essa região aqui, ó, mais sul-sudoeste, ela tá um pouquinho melhor do que essas áreas mais da metade norte do oeste da Bahia aí, né? Considerando que você esteja mais ou menos, vou abranger um pouco mais por aqui, ó. Porque de repente você esteja um pouco mais aqui, não sei de cor é salteado onde está brumado, mas você, ó, tá vendo? Sempre tem uma condiçãozinha um pouco melhor quando comparado a essa porção mais norte. E a partir, mais uma vez, lá do dia 8, dia 9, vai começar a ver a expansão dessa condição de chuva que vem aí para o final de semana. Dia 8, ó, dia 9, sábado, abrange mais. Domingo, cenário interessante para essa região também. Mesma condição de segunda, de terça. Quarta está sendo o dia que está começando a querer perder força, mas é claro, esse cenário pode mudar, que a gente já está um pouco mais distante, né? 10 dias do horizonte de previsão, ela pode inclusive intensificar ou até jogar para mais alguns dias. Mas é uma região, que aí eu vou colocar aqui agora para a gente ver a questão do acumulado, que na semana ela até
chegando em algumas áreas próximas dos seus 50 milímetros, Rodrigo. Mas quando a gente olha o consolidado dos 10 dias, eu vou dar um zoom aqui para você se situar melhor no mapa, e vou colocar a escala aqui do lado. Olha como que a maioria das áreas está passando ali facilmente dos seus 40, 50 milímetros. E algumas áreas, inclusive, podem chegar próximo dos seus 100, dependendo da ocorrência, da localidade, se pega alguma chuva antes ou não. Então, é uma área que as coisas vão acontecer também, Guilherme. E aí, Lanzoex, o Elivaldo, que é lá de Correntina, e o Cailan Muniz, que é lá de Luiz Eduardo Magalhães, também estão aí nesse mesmo bolo, nessa mesma explicação, né? Isso. Eles talvez demorem um dia a mais, porque quando a gente retorna aqui nos outros dias, né, a gente vê que nessa parte mais norte, né, lá em Barreiras, toda essa região correntina, ela ela perde um pouquinho, né? Se ela demora um pouquinho mais a chegar essa condição de chuva, a gente, por exemplo, dia 8 é um dia bom para mostrar, né, como que ela está um pouquinho mais fraco quando a gente comparar com as áreas mais ao sul. Mas quando ela começa a afirmar que aí vai do dia 9 para o dia 10, ela está dentro dessa explicação que eu mencionei e os volumes para lá. Vou mostrar para eles também, dar mais um zoom, focando na porção mais norte, ali do oeste da Bahia também tem condições para chuva lá. Dificilmente daria para dizer, Guilherme, que essa área do oeste ou sudoeste, de forma geral, aqui da Bahia, nesse evento chuvoso, é difícil alguma área não pegar seus 2 ou 3 dias de chuva, dando pelo menos seus 20, 30 milímetros. Naquela área muito ruim, que deu azar, mas vai ter área que vai pegar 4 dias de chuva com seus 60, 70, 80 milímetros. Aí o Honorato Magalhães, ele manda o seu bom dia, ele é lá da região de São José do Rio Preto, em São Paulo, está invernando, graças a Deus, estava muito seco aqui na região, de sábado até hoje já choveu mais de 100 milímetros, está naquela região que recebeu chuvas em São Paulo, né, Lanzoex? Sim, eu acompanhei esse evento de uma forma particular, porque eu sou um dos apaixonados por Fórmula 1 e estive acompanhando todo esse cenário para saber o que ia acontecer no autódromo da condição de chuva, né? E aí tá muito bom, assim como está bom aqui no Triângulo Mineiro, a mesma condição, muito próximo, está acontecendo aí com vocês. E é verdade que desde sábado à tarde, à noite, ele assim tá invernado, o pessoal não vê o sol. E aí, para você, Honorato, tem aquele aspecto que eu mencionei. Você vai ter um pouco mais de dificuldade de enxergar a chuva a partir do dia 9. Tá vendo que no dia 8 vai passar uma condição boa e perto de vocês. E aí, a partir do dia 9 sobe ali um resquício do dia 8 indo pro dia 9. E aí, dia 10, dia 11, 12, 13, vai vir um predomínio de céu mais aberto, uma dificuldade de ocorrência de chuvas mais aí na região. Então, ou seja, tá bom por agora. Vem pelo menos mais uma rodada aí com 2, 3 dias de chuva para sua região, mas no início da semana que vem, até ali por domingo, até quarta-feira, é provável que você vai ver um sol bem mais aberto, aquela manhãzinha com sol bem azulado, deve predominar aí por pelo menos uns 2, 3 dias. O Cícero Batista é lá do norte de Goiás, ele quer saber das chuvas por lá que têm ficado mais regulares. O norte de Goiás está naquela área que tem mais volumes previstos, Lanzoex? É essa aí mesmo, Guilherme. Então, já que ele está ali, eu vou imaginar mais ou menos que ele está próximo ali de Porangatu, né? Essa porção mais norte do Goiás. Essa área aí, rapaz, ela tá boa. Eu diria que talvez é uma das melhores, junto ali, né, com Goiás, aquelas áreas mais chuvosas. Eu vou colocar aqui no acumulado da semana e também dos 10 dias. Eu esqueci, foi o nome do nosso participante, É o desculpa, Guilherme. Cícero. Cícero, Cícero, a sua região na semana, a gente está vendo que se você estiver um pouco mais para cá, quanto mais para oeste, aqui se você tiver dessa porção mais norte do Goiás, você está mais propenso a receber essas condições de chuva e dessas instabilidades. Mas se você estiver por aqui, tem condição de chuva para praticamente todo dia do mesmo jeito. É que o mapa está colocando um pouco mais de volume nessa região, mas quando a gente avança para aqueles outros dias que as chuvas ficam um pouco mais a norte, ela já aumenta um pouco mais o volume por aí, ó. Então, essa região que você está, daria para fazer a afirmação, assim, arriscar, digamos assim, né? Eu vou voltar aqui agora no dia 4 e depois eu vou passar. Eu diria que,
Olha, é difícil você não ver uma nebulosidade ou uma chuva pelo menos no horizonte, que seja isolado, chovendo no vizinho, parte do talhão da propriedade, praticamente todo dia por aí. Talvez um dia você não pega, mas é difícil você escapar de umas 4, 5 chuvas aí nesses próximos 10 dias. Vamos ver novamente aqui, ó, 4 e 5, bom para o norte do Goiás, 6 e 7. 8 e 9. O 8 até que tá ficando um pouquinho mais falhado, mas ainda assim tem condição para chuva isolada. 10 e 11 é um cenário muito favorável. 9, 10 e 11, 12 e 13. Se você não organizou de lavar a roupa aí, e já deu um jeito de estendida nela aí, pode ser que você queira ir para a prática antiga atrás da geladeira, viu? Porque, rapaz, o que deve ficar úmido aí nos próximos 10 dias é significativo. E aí, Lanzoex, o Maicon Souza, ele é lá de Juara, noroeste do Mato Grosso, ele fala que está 9 dias sem chuvas, pergunta se está chegando essa chuva, também está nessa região aí que a chuva está chegando, né? Ah, ele vai participar também. Joá, então, ele está acredito que mais ou menos aqui, né? Noroeste, ele falou do Mato Grosso. Essa é uma região boa também para essa semana. Vou voltar lá no começo para você, para a gente poder acompanhar. Hoje, até que não tá. Opa, aqui. Tá uma condição mais falhada, até acho que talvez seria o dia mais falhado de chuva para essa região, mas a partir de amanhã, a condição já ganha intensidade, abrangência de chuva chegando nessa região. Mesma coisa para quarta-feira, cenário interessante na quarta-feira. Quinta, quem está um pouco mais a norte, bem ali divisa com o Amazonas, está um pouco mais difícil, mas ainda assim, nessa região aqui, condição para chuva. E até ele mencionando sobre as condições de chuva falhada, eu acompanhei isso pelas imagens de satélite, Guilherme. Sempre tinha algumas coisinhas acontecendo, mas estava bem falhado nos últimos 3, 4 dias para essa região mesmo. E aí eu vou continuar avançando para chegar lá na questão dos 10 dias, que eu quero mostrar para ele como que ele vai ter condição de instabilidade chegando na região lá, que dificilmente ele não vai pegar lá suas 3, 4 chuvas com todo esse cenário aqui, ainda mais a meados da semana que vem. É bastante difícil não chegar a uma condição de um solo recebendo seus 20, 30, 40, 60 milímetros como mínimo aí dentro desses 10 dias. Sempre tem aquela área, aquela pessoa que às vezes está com uma condiçãozinha mais ruim, mas claro, você tem um manejo para esse tipo de situação. Assim como também a gente tem cliente aqui que hoje, nesse exato momento, quando eu cheguei na empresa, não conseguiu rodar porque o solo está encharcado ali na região de Campina Verde, que é de onde eu sou natural. Não tem condição de chuva, de passar o trator lá, de tanta chuva que recebeu de sábado. Essa questão da invernada, que acho que o nosso colega lá de São José do Rio Preto mencionou, né? Tanta chuva que está tendo, mas difícil de não ter um cenário bom, promissor. Eu vou dar o palpite de que seus 40 como mínimo, os seus 80 é algo bastante provável dele receber nesses 10 dias. O Hélio Júnior quer saber da chuva lá no Vale do Jequitinhonha, que não está chovendo nada praticamente desde outubro, agora novembro parece inverno mais frio do que chuva. Tem chuva lá para essa região do Vale do Jequitinhonha, Alex? E ali é uma área que eu vou até mostrar porque ela realmente esteve difícil em outubro. Nosso colega não está brincando, né? Ali teve algumas áreas, olha, bem mais difícil de chuva mesmo. E aí, indo então agora para os próximos dias, que é o que interessa para ele, hoje está um dia mais difícil, mas ainda não dá para descartar, perdão, chuvas isoladas acontecendo pela região. Amanhã já começa a ganhar um pouco mais de força. Lembra daquele corredor no Brasil Central? As estabilidades vão caminhando para desenhar esse cenário ali, chegando no final da semana. E aí, no dia 6 e dia 7, estou falando de chuvas pontuais, isoladas, até que pode ter um volume significativo, mas mal distribuída. Até na quarta-feira. Quinta-feira também eu até havia destacado antes na previsão. Até quinta-feira está isolado, então muito provavelmente você vai ver aquele cenário. Olha no horizonte, tem uma chuva acontecendo, mas não chega aqui na propriedade, aquela coisa que só chove no vizinho. É mais essa cara até a quinta-feira. Na sexta, a condição começa a melhorar, ou seja, aquela chuva que está pontual, muito isolada, começa a acontecer em mais pontos, então começa a ficar mais favorável. Mas é aquele cenário lá da formação do corredor no dia 9 sábado, que começa a ficar mais interessante. Olha só, sábado eu vou pro domingo, olha, domingo como que fica um dia interessante.
Segunda, já avança um pouco mais para norte, então aqui talvez fique algum resquício só de instabilidade, fique mais isolado. E aí dá para falar que na terça e na quarta também tem condição de chuva para lá. Então, de fato, lá é uma região que as coisas estiveram mais devagar de chuva, mas que está vindo um momento de expansão não tão favorável quanto algumas áreas lá na porção central do Mato Grosso, Goiás, mas dá para dizer sim que ele deve receber suas duas, três, quatro chuvas aí, ficar na casa dos seus 25, 50 milímetros de forma razoável, assim, pode ser um pouquinho a menos eu acho meio difícil. Aí o John Baker fala que lá na região dele, que é a oeste do Pernambuco, não chove desde julho, mas é normal para a época. Essa é aquela região que você tinha destacado, né, Lanzoex, que continua sem Exato. chuva, né? Exato. Como está ali pegando bem no limite das áreas da expansão da chuva, a gente teve aquela há 2 semanas mais ou menos. Ela ocorreu, deixa eu pegar um mapa um pouco mais limpo, já rabisquei bastante. Mais ou menos ela se expandiu até mais ou menos aqui. Então, se ele está mais ou menos nessa região, ele está falando a verdade mesmo, ali está mais difícil. Mas para esse episódio de agora, dessa expansão. Eu não consigo descartar que ele não vai ter que usar o guarda-chuva algum dia lá, não. No meados da semana que vem, tá vendo que tá bem no limite? A gente vê aqui, ó, no dia 10, terça-feira que vem, né? Não, domingo, como que tá bem no limite. Segunda, tem até alguma coisinha, ó, já isolado, querendo aparecer por lá. Então, de repente, essa instabilidade está marcando para que ela, na verdade, ela vem e cai aqui um pouco mais nessa porção mais próxima de divisa ali com o Ceará. E da mesma coisa indo para terça e para quarta. Olha como que tá bem no limite ali a área, né? Se eu for fazer a área de maior abrangência da chuva, maior probabilidade, tá bem cruzando uma linha aqui assim, né? Então tá pegando bem ali na pontinha e na quarta a mesma coisa, olha. Então pode ser que esse evento agora traga 2, 3 dias de pelo menos alguma chuva isolada por lá. Mas não é um momento de chuva que está expandindo, que está ganhando frequência e volume por lá. Para deixar bem claro, né? Porque eu sei que cativa as pessoas, a pessoa fica empolgada, né? Mas chega alguma coisa para refrescar aquele cheirinho de chuva, ambiente gostoso, mas precisaria de um pouquinho mais de água para pensar na questão de, né, plantio. Claro, cada um tem o seu operacional, mas ainda não é uma chuva frequente por lá, Guilherme. E Lanzoex, a gente viu aqui nessas previsões dos próximos 10 dias, e para a gente encerrar, a gente tem aqui uma participação de alguém que infelizmente não dá para a gente identificar o nome, não deixou o nome aqui marcado, mas ela quer saber das chuvas depois desses 15 dias lá para a Bahia. Essa chuva do oeste da Bahia, da região do Matopiba, chega nesses próximos 10 dias, mas ela permanece para o restante do mês, para os próximos 15 dias? Na virada ali da primeira para a segunda pêntada, tá sim apontando uma condição de chuvas até acima da média em algumas áreas ali. E aí eu vou pegar o mapa aqui para fazer o desenho. Nessa região, deixa eu fazer o desenho primeiro. Mais ou menos nessa área aqui, ó, ali por volta dos seus dias 11 a 18, chegando até 20, tá tudo ficando acima da média. Então, nesse cenário, considerando ali do seu dia 13 até o dia 20 mais uma semana, é difícil de toda essa porção aqui parar de receber chuva por 7 dias seguidos. Eu ainda assim, no que a gente viu hoje de manhã, tanto fazendo a previsão, né, tanto esse MWF mostrando o CFS, o que eu estou enxergando da atmosfera, vai continuar tendo chuva aqui. Não, não sei se a gente poderia falar que vem uma chuva e depois vem um veranico. Eu não estou vendo esse cenário. Eu estou vendo pelo menos até ali, pelo seu dia 20, 20 e poucos, uma condição boa. Mas indo para o finalzinho de novembro, é verdade que tinha tirado um pouco o pé da chuva aqui, mas nesse período da semana seguinte, aqui dos 10 dias, ainda assim continuaria interessante. Lanzoex, muito obrigado pela sua participação, por mostrar todas essas previsões, essas expectativas de chuvas nas mais diferentes regiões do Brasil aqui pra gente. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, reforçar aqueles destaques que você tinha feito, pode ficar à vontade. Normalmente eu agradeço, não menciono tanto assim, mas nesse de hoje eu vou querer sim fazer o destaque porque tá bastante diferente a previsão. Lembrando, pessoal, até o dia 8, dia 9, interessante de chuva que pega a porção central do Brasil. Do dia 9 ao dia 13, essa condição aqui, ó.
de vários dias consecutivos com dificuldade de chuva no centro-sul do Brasil. Então, está aqui circulado nesses dias, ó, do dia 9 ao dia 13. Segundo aspecto, a expansão da chuva nas áreas do Mato Piba com mais volume, mais abrangência pela região e ganhando frequência ao longo dos dias. Tem chuva hoje, tem chuva amanhã, se não tem hoje, passa, tem outro dia, tem chuva acontecendo na região. Esse é o segundo aspecto que me chama a atenção. E o terceiro, aí eu vou para o último mapa, que é aquele sinal que eu havia mostrado, condições para invernada, o pessoal chama, né, dessa forma, porque fica como se fosse uma condição de inverno, mais friozinho, né, úmido. Para esse cenário, eu estou pensando em defensivos agrícolas por questão de ocorrência de pragas, doenças, proliferação de daninhas, e aí eu menciono que se está havendo um pouco mais de umidade, um pouco mais de custo, pela questão de aplicar o fungicida, não perder ali o time dele, se está um pouco mais caro essa aplicação e você tem que fazer um pouco mais, eu estou pensando um pouco no custo de produção desse produtor que está aqui, que pode ser, de repente, ser um mexido aí, né? Ele não estava contando com uma aplicação a mais e vai precisar fazer por conta desse cenário, nesse momento agora de estabelecimento do stand, né, inicial ali da cultura, e aí talvez ele gaste um pouco mais por conta desse cenário. Então é uma questão que eu acho que valeria rodar a roça bastante para ver o que está acontecendo para quem está mais nessa região. Lanzoex, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando esses mapas, essas previsões de chuvas aqui ao redor das regiões brasileiras. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. O Lanzoex Júnior, agrometeorologista da Zeus Agrotech, conversou com a gente para mostrar um pouquinho quais são as expectativas de chuvas, de precipitações das mais diferentes regiões do Brasil, com um olhar bastante voltado para os próximos 10 dias, esse mês de novembro. E aí o Lanzoex trazendo 3 destaques muito importantes e diferentes dependendo das regiões. Primeiro deles, Mato Piba, volta das chuvas a partir do dia 9, e aí se estendendo para os próximos dias, esses últimos 5 dias dos próximos 10 destacados aqui pelo Lanzoex, a chuva voltando para boa parte dessa região do Mato Piba, Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão, recebendo essas precipitações, essa região que estava demorando mais para chegar essas chuvas nos últimos dias. Segundo destaque, partes do Mato Grosso e de Goiás podendo acumular mais de 200 milímetros nesses próximos 10 dias, e aí redobrar a atenção para monitoramento das lavouras e aplicação de defensivos, olhando para a possibilidade de doenças aparecerem nessas áreas que devem acumular as maiores chuvas nesses próximos dias. E o terceiro destaque, região mais centro-sul, devendo ter alguns dias consecutivos sem chuvas, talvez 5, 6 dias sem precipitações nessas áreas. E aí também atenção para essas lavouras que estão se desenvolvendo neste momento nessas regiões mais ao sul do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.